E aí vem assunto, porque ele falou agora da questão eleitoral, deputado. Estava prevista para outubro as eleições deste ano para prefeitos e vereadores, mas parece que há uma conversa, uma discussão aqui no Congresso para adiar, né, esse período eleitoral. Como é que está sendo tratado aqui no Congresso sobre esse assunto? São duas propostas que existem. Uma de prorrogar o mandato dos atuais vereadores e prefeitos e outra proposta de adiar o dia das eleições. Então, você caminha nas duas com a inconstitucionalidade, porque a Constituição Federal ela diz que as eleições têm que ser no primeiro domingo de outubro. Está dito lá na Constituição Federal. Não mudou a Constituição. Então, a data é 4 de outubro. O primeiro domingo de outubro este ano é dia 4 de outubro. Então está lá, é a Constituição que diz isso, se eu não me engano, artigo 29. O mandato dos prefeitos e vereadores, que é a questão da prorrogação, é de 4 anos. Está na Constituição Federal. Aí tu vai lá no artigo 60, que trata sobre as cláusulas pétreas, ele diz que o voto é universal, secreto, e periódico. Então, a periodicidade do voto ela está na Constituição Federal como cláusula pétrea. Então, nós, deputados federais e senadores, não podemos mexer nisso. Só os constituintes. Só se tiver uma nova Constituição, através da redação de constituintes, dizendo lá que o mandato de vereador passa a ser de 5, 6 anos, ou 4 anos e 1 mês. Nós não podemos alterar. Nós não somos constituintes originários, nós somos constituintes derivados. Nós só podemos mudar aquilo que a Constituição não proíbe. Então, nós não podemos mudar. Então, para mudar isso, é muito difícil. O que pode ser mudado é a data das eleições. O mandato de 4 anos não pode. O que existe é um segmento que quer fazer com que tenha eleição mais lá na frente, no ano seguinte, mas quem assume? Quem assume? Quem substitui o prefeito na sua ausência? Quem? Quem é? É o vice-prefeito. Na ausência do vice-prefeito é o presidente da Câmara. Ora, se o mandato deles terminou, o prefeito terminou o mandato, o vice-prefeito terminou. Então, tu não tem vice-prefeito para substituir. Tu tem presidente da Câmara para substituir? Não tem, porque acabou o mandato. Quem é que substitui? Quem é que substitui? O juiz. É o juiz. Então, há um segmento forte querendo isso. Ora, se a justiça, nós temos que lembrar da repartição dos poderes. A justiça está sobrecarregada. A maior parte dos juízes, ou na sua totalidade, estão com muitas tarefas. Como é que o juiz vai ter condições de dar conta do seu trabalho de juiz, administrar um município e administrar umas eleições? Não tem condição. Então, impraticável tu prorrogar mandato. Eu bem que gostaria, Nildo, de prorrogar mandato, porque tem prefeitos excelentes. No Maranhão mesmo, eu te mostro vários que são bons prefeitos, que mereciam mais anos de mandato. Mas não pode. Nós temos que respeitar a Constituição. A nossa Constituição, ela diz que para mudar o mandato, a duração de um mandato de um representante do povo tem que ser através do constituinte. Eu não sou constituinte, então nós não podemos mudar. Eu vejo o Senado falando isso, mas o Senado não tem poder para isso. Não tem, sinceramente não tem. Muita gente está jogando para a plateia, querendo agradar alguns prefeitos e alguns vereadores. Eu tenho, junto comigo, trabalhando como parceiro, 23 prefeitos, que são bons prefeitos, que eu gostaria que continuasse administrando o município. Para mim ia ser muito mais fácil, porque daqui a 2 anos tem eleição para deputado. Eu já teria garantido esses prefeitos, que são meus aliados, são meus parceiros. Mas eu não posso ir contra a democracia. E o ápice da democracia é a eleição. Nós não podemos ir contra a democracia nem contra a Constituição Federal. Se essa pandemia durar até outubro, aí, que Deus o livre, né? Mas caso aconteça... Aí o que é que acontece? Eu tenho os projetos que eu já apresentei, porque você tem, durante a campanha eleitoral, 3 momentos que aglomera pessoas e que corre o risco de transmitir, aumentar a transmissão do vírus. É a convenção. Durante a convenção, para a escolha de candidatos, você tem um remédio para isso.
a própria legislação permite que os partidos, através do seu estatuto, façam de forma digital, à distância, de forma remota. Então, isso aí é problema solucionado. O segundo momento que aglomera pessoas é durante as campanhas eleitorais, a propaganda eleitoral presencial, porque você tem propaganda na televisão, no rádio, e você tem a propaganda presencial. Quando? Através daquelas reuniões, os comícios, as caminhadas, as carreatas. Agora, isso, você tem uma solução. Vamos mudar a legislação, e eu apresentei proposta para ajeitar isso aí. Fazer de acordo com os critérios estabelecidos pela autoridade sanitária. A autoridade sanitária que vai dizer, não, para que tenha uma reunião, tem que ser o espaço de tantos metros quadrados, tantas pessoas que não tem risco de contaminar ninguém, vai ter que usar máscara, usar gel, usar álcool, usar não sei o quê, não sei o quê. Então pode, perfeitamente. Ou então, que é outra proposta que eu estou apresentando, termos os comícios virtuais e termos as reuniões virtuais. Você já pensou um comício virtual? Né? Fazer live que começa. O comício. Mas comício, mesma coisa. Bota ali a câmera, bota 2, 3 câmeras, 4 câmeras, 5 câmeras. Vai depender do gosto do cliente. Faz ali, vai no programa eleitoral. Vai no programa eleitoral. A campanha começa em agosto, né? Vai lá, não tem aquelas inserções, aí vai lá. Na inserção, na hora do Jornal Nacional, da novela das 8, aí vai lá sair. Seu vereador Nildo Costa estará fazendo um comício virtual a partir das 7 horas da noite de amanhã. Você é nosso convidado, participe desse comício, deste grande comício, aí bota o endereço. Tu acha que a pessoa não vai olhar? Quem quiser olhar, vai lá olhar. Agora, e tu sabe qual é o custo? Quase zero, meu irmão. É um custo lá embaixo. Mas, deputado, não prolifera doença de jeito nenhum. Então, tudo na vida tem solução. Meu pai sempre me ensinou isso, meu avô também. O que não tem solução é só a morte, que essa, quando vem, não tem jeito. Então, tudo na vida tem solução. Também, para a votação, eu apresentei projeto, que é outro momento, que é o terceiro momento de aglomeração, a hora da votação. Porque a maior parte das urnas tem acima de 150 pessoas. Tem urna eleitoral que tem até 300 pessoas. E aquilo aglomera muita gente. Então, dividir. É 300? Vamos fazer 3 urnas. Vamos fazer 4 urnas. Resolvido. Salas arejadas. Se não tiver sala arejada, faz de perto de árvore. Tu está entendendo? Mas tem que ter. Nós temos que ter eleição. Se você for perguntar para o povo se quer dar mais 2 anos de mandato para vereador, ele não vai querer dar. Se você quiser, tem prefeito aí, tem cidade aí que vai perguntar se quer dar mais 2 anos de mandato para o prefeito. O prefeito está tão ruim que se der mais 2 anos, termina de matar as pessoas. Então, meu irmão, se há o princípio da periodicidade, que está estabelecido como cláusula pétrea da nossa Constituição, nós temos que ter eleição. Agora, nós temos que adequar as regras, adequar as normas para que possa ter eleições seguras. Segura no sentido sanitário, segura no sentido policial, de todas as formas possíveis. Pronto, então, na questão constitucional, impossível adiar as eleições de outubro. Né? Não pode. A não ser que mude a Constituição no que diz respeito a adiar o dia das eleições. Agora, alterar mandato, não tem como. Por que se fez isso? Nós temos que ver a história, Nildo. Você é uma pessoa que é muito inteligente, tem muito conhecimento. Você lembra que, em um determinado momento no Brasil, chegou-se o governo começou a perder seus senadores. E a perspectiva era de que o Senado da República, a maior parte dos senadores seriam de oposição ao governo. O que o governo fez? Não. Vamos botar aí um texto de senadores biônicos, ou seja, nós vamos dizer quem são os senadores, eles vão ser senadores sem voto popular. Ora, senador é representante dos estados. Então, elegeu sem voto pessoas, assim como se elegeu governadores sem voto. Sem voto. Então, para evitar isso, que os constituintes de 88 disseram, não, eleição é sagrada, tem que ter período certo, periodicidade, regular. Então, se não está dando condições de se ter eleições por causa dessa pandemia, então vamos adequar as normas, a estrutura da justiça eleitoral, que tem que receber os votos, e a estrutura eleitoral para que possa viabilizar as eleições. É o que diz a Constituição Federal. Pronto, está aí para vocês que estavam ansiosos, né,
os amigos aí dos municípios, inclusive eu tinha conversado bastante com o povo lá de Lusiânia, políticos, vereadores, pré-candidatos preocupados com esse assunto. Esquece, eleição no dia 4 de outubro. Não é não? Ó, agradecer aqui o deputado Hildo Rocha, né? Tem aqui o pessoal lá do Jardim do Ingá, eles pediram aqui uma pergunta para o senhor, e eu vou fazer aqui, porque é uma cidade de mais de 200 mil habitantes, e assim como o Jardim do Ingá, tem vários aí que ainda são refém. Por exemplo, Jardim do Ingá tem mais de 200 mil habitantes e continua refém de uma política oligarca do município de Lusiânia, né? Como é que está a discussão sobre esses desmembramentos, emancipação? O senhor participou muito dessa discussão, emancipação ou fusão de municípios. O senhor discutiu. Aqui perto dessa discussão, aqui no Congresso Nacional, para encerrar nossa entrevista aqui, deputado. Está totalmente parada. Ninguém está trabalhando isso. Tem mais ou menos quase 2 anos que não se movimenta nada a respeito disso. Já foi aprovado no Senado o projeto que está aqui, que é um projeto de lei complementar, que a Constituição Federal foi emendada, e no emendamento dela, que é uma emenda constitucional, não me lembro se é a 78, ela diz que é obrigado a ter lei complementar regulamentando a criação de novos municípios, fusão e emancipações. Tá certo, então está parado para vocês aí do Jardim de Ingá, estão ansiosos também, está aí a resposta aqui, deputado. Por enquanto está parado, vamos aguardar passar essa pandemia, quem sabe aí a gente volta a discutir isso aqui. Deputado, obrigado, hein? Suas considerações finais aqui para a Central de Notícias. Agradecer a oportunidade de poder estar nesse bate-papo aqui com o meu amigo Nildo Costa, um jornalista muito respeitado, influente e que busca sempre as notícias para levar ao conhecimento dos seus ouvintes, dos seus telespectadores, que formam um grande grupo de pessoas, tanto no Maranhão como fora do estado. Tá certo. Aqui, ó, conversamos então com o vice-líder do MDB aqui na Câmara dos Deputados, Hildo Rocha, que é do estado do Maranhão. É, deputado que não tem pandemia, tem nada. Fez uma viagem ontem para chegar aqui a Brasília, para ter uma ideia. Pegou o voo antes de ontem em São Luís, foi a São Paulo, foi para poder chegar aqui. Foi duro, hein? Duro, tá muito difícil. Mas é isso aí. Obrigado. Obrigado aí, gente. Obrigado pelo carinho da audiência. A qualquer momento a gente volta com mais informações aqui de Brasília. Daqui a pouco estaremos ao vivo lá do Palácio do Planalto, falando sobre a sanção do projeto de lei de socorro aos estados de 60 bilhões de reais. Tudo isso para vocês aqui na Central de Notícias. Um abraço.